Olá, misterioso! Olá, misteriosa! Seja muito bem-vindo ao Mistério 66, um canal que tem vídeo sempre bonitinho, feito com carinho, feito com amorzinho pra você, tá bom? Então já dá o seu like aí, porque misterioso e misteriosa já dá o like antes mesmo de saber o que vem no vídeo, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e pegue o seu título de misterioso, porque hoje o tema é doido. Nós vamos falar sobre 5 deuses, ou melhor, 5 ídolos que são bem citados na Bíblia, tá bom? E nós vamos fazer isso em duas partes. Teremos a parte 1 hoje e a parte 2 no domingo. Olha que especial, porque a gente só tem vídeo de quarta-feira, mas eu falei que de vez em quando sai no domingo. E a parte 2 vai sair no domingo, tá bom? Então vamos lá, vamos ao assunto, porque hoje é bom, hein? E pra gente começar, uma coisa você precisa ter em mente, tá? O estudo sobre Deus e divindades dentro da Bíblia, tá? Ele tem várias vertentes, tá? Então há interpretações diferentes dentro de teologia, dentro de estudo das civilizações, de religião das civilizações, sabe? Então eu tentei fazer um compilado daquilo que eu encontrei de mais comum, tá bom? E aí eu trouxe pra gente ver, tá? E também aquilo que, lógico, fazia mais sentido dentro da ótica cristã protestante, tá bom? Então, outra coisa assim, por que, né, João? Por que a gente está falando de ídolos dentro da Bíblia? Porque é importante a gente saber quais eram as religiões, né? O que o povo, né, que é citado ali na Bíblia, o que ele adorava? Porque as religiões é um fator que determina a nossa cultura. A religião, ela influencia na forma que um povo se desenvolve, na forma como que um povo ele cria sua cultura, cria a sua história, cria a sua política. Então por isso que é importante a gente entender a forma como que aquela sociedade se comportava diante de um ídolo, diante de uma divindade. Então aqui a gente vai tentar falar um pouco sobre como essas divindades eram, tá? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a aparência, a forma que era o culto delas, tá bom? Então por isso que a gente vai dividir o vídeo em duas partes, porque tem tanto nomezinho, né, muita informação, e às vezes pode ficar muito carregado para você assistir, tá? Então a primeira divindade que nós vamos ver é Baal. Baal, sem dúvida, esse é um dos ídolos mais citados dentro da Bíblia, tá? Ele era, digamos, o ídolo que estava mais presente, tá? E que era a principal divindade, vamos colocar assim, dos cananeus, né? Que era o povo ali que vivia na região de Canaã, ou melhor, vivia onde seria a terra prometida, né? Do povo hebreu que tinha acabado de sair ali do Egito. Então, Baal, ele é muito presente na característica e na história desses povos, e por isso ele acaba sendo tão citado dentro da Bíblia. E Baal, ele tem uma importância no nome, né? Que é tão grande que existe um termo que chama Baalins, tá? E por que Baalins? Baalins era um termo utilizado para se referir a uma infinidade de divindades masculinas, tá? Que eram adoradas pelos cananeus. Então você vê a importância que Baal tinha ali naquela cultura, que ele acabou virando um nome para um grupo de deuses que eram adorados ali junto com o próprio Baal. Então Baal, ele é cultuado em várias culturas. Temos ele na Fenícia, na cultura fenícia, na cultura babilônica, na cultura egípcia. Então ele realmente influenciou várias culturas. Em algumas fontes, Baal é citado como filho do deus Ei. Em outras ocorrências, Baal aparece como filho do deus Dagon, que inclusive é um dos deuses que nós falaremos nesse vídeo. Se não nessa parte, na outra. Mas aí você tem que ficar até o final para descobrir, né? Dagon era um deus cultuado pelos filisteus. E quem não sabe, né? Os filisteus eram um dos povos também que completava o grupo ali, né, dos cananeus. Muitas das referências bíblicas lá na tradução antiga fazem referência a um deus chamado Hadad, tá? Baal se refere a Hadad. Hadad era uma entidade semita cultuada pelos amorreus. E esse Hadad, ele seria o deus da tempestade. E ele passou a adotar o nome de Baal
por volta de 3000 a.C. No geral, as lendas em torno de Baal colocam ele como uma entidade ou uma divindade que controlava e era responsável pelos rios. Ou melhor, não só pelos rios, mas pelas águas primitivas. Aparentemente, Haddad ele foi mais um dos deuses que foi ali introduzido ali entre os vários deuses, né, que tinham entre os cananeus, e ele acabou ocupando esse espaço como principal divindade. E assim ele passou a figurar como o próprio Baal. Para os cananeus, Baal era o deus da fertilidade, responsável pelas chuvas que semeavam a vida e faziam com que os campos florescessem, assim eles pudessem ter as suas colheitas. A adoração a Baal era uma coisa horrenda, porque você tinha um festival de orgias, prostituição sem fim, práticas assim tenebrosas, incluindo aí o próprio sacrifício humano e sacrifício até mesmo de crianças. E durante os cultos ali, a estátua, né, de Baal, que normalmente era representada como um bezerro, como um boi, um touro na verdade, elas também participavam do culto ali, elas eram beijadas, acariciadas e outras coisas aí que não convém a gente falar, né? E como eu cheguei a citar antes aí sobre o sacrifício, né, principalmente de crianças, o profeta Jeremias, como boca de Deus, chega a condenar esse ato que estava sendo realizado até mesmo pelo povo hebreu. É uma coisa assim absurda, né? Eu acredito que você já ouviu o termo Beelzebul, não é mesmo? Então, Beelzebul nada mais é do que a junção do nome Baal, né, como um deus cananeu, também do nome do deus Zebub, que era um deus fenício. E Zebub seria o deus da pestilância e das moscas. Que horrendo. E é lógico, né? A gente vai ter uma infinidade, né, de versículos bíblicos para poder falar aí sobre Baal, né? Só que aqui, para mim, mais chama a atenção, né, é quando o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal, né, e ele faz aquele batalhão de pessoas ali, né, de falsos profetas, né, deles serem envergonhados. Eu vou deixar aí, né, o versículo para vocês, e na descrição eu vou deixar aí todo o conteúdo do versículo para vocês lerem e ver que foi um evento muito bacana, muito doido. Moloque. Moloque era mais uma das entidades ali, né, um dos ídolos cultuados pelos cananeus, né, principalmente pelos amorreus, os amorreus eram uma etnia ali de Canaã que viviam ali perto ali da Península Arábica, na região do Oriente Médio, tá? E esse povo que cultuava a esse deus. E aí eu quero ser já bem direto. Moloque era o deus do sacrifício infantil. No, God, please, no! As crianças eram lançadas vivas no fogo, tá? Como oferenda, uma oferenda a esse ídolo, tá? E fora isso, né, que já é para mim o mais horrendo de tudo, né? Os cultos a Moloque, né, envolviam prostituição, orgias, né? O que a gente já viu no vídeo anterior do Baal, né? Na história anterior do Baal, também se repetia aqui, com detalhe que ele era para sacrifício de criança. E como dito, né, ele era um dos principais ídolos adorados pelos amonitas, e eu quero saber de você. Você sabe quem são os amonitas? Os amonitas, eles são descendentes de Ben-Ami. E Ben-Ami era filho de Ló com a sua filha mais nova. É isso aí, você não ouviu errado, tá bom? A gente tem uma relação aqui de incesto, infelizmente. E esse é um dos principais pontos, tá? Não o único, porque que eu tenho raiva e eu fico bravo quando eu falo de Ló. Inclusive a gente pode ainda fazer um vídeo só pra gente falar sobre Ló. E aí vocês vão entender junto comigo o que eu tô falando. Mas aí você sabe, né? Pra fazer o vídeo tem que ter bastante like nesse. Se tiver muito like nesse, eu agilizo aí pra preparar essa história aí, beleza? A Bíblia em si não descreve como seria a figura, tá, da imagem ali de Moloque, né? Só que por conta das descobertas arqueológicas, né, pesquisa, né, existe aí várias imagens, várias esculturas que foram encontradas
para representar esse ídolo e vocês puderem acompanhar aí ao longo do vídeo. Então, meus amigos, aqui nós terminamos a primeira parte, tá, desses 5 ídolos. E eu já quero deixar o convite para você assistir a segunda parte no domingo, tá bom? Domingão, meio-dia. Isso, meio-dia, na hora do almoço, ó. Ou se você estiver preparando o almoço na cozinha, ó, deixa o celular lá no YouTube, lá você vai poder ouvir aí a segunda parte, né? Apesar que é legal assistir, porque esse é um vídeo que tem que colocar muita imagem para poder acompanhar e ter uma noção do que a gente tá falando, né? Tá bom? Então, domingão, meio-dia, vocês acompanham a segunda parte com 5 ídolos presentes na Bíblia. E eu já quero antecipar aqui. O 5º ídolo que a gente só vai descobrir no domingo é um ídolo presente no nosso dia. Então, misterioso e misteriosa, um beijo, continue bom e bonitos e tamo junto no domingão.